Irmãos, o tema do nosso curso, como vocês sabem, é Despertando a Igreja. E se o tema é Despertando a Igreja, é porque, pelo menos a meu ver, pelo menos na visão do professor que vos fala, a igreja estaria o quê? Adormecida, dormindo, não é? Eu não quero, de forma alguma aqui, ofender ninguém, mas seria muito bom se todos nós participássemos desse curso com uma mente aberta, com um coração aberto para isso, para essa possibilidade. Será que eu estou dormindo como igreja? Será que em alguma área eu estou adormecido da vida cristã? Eu preciso muito da atenção de todos vocês, e especialmente daqueles que, por sentar-se perto de um amigo, especialmente os mais jovens, procurem não conversar, porque é muito importante o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Nós vamos exibir de 4 a 5 vídeos aqui, curtos, e por causa dessa questão dos vídeos, eu vou precisar ser bem objetivo. Na lição passada, nós chegamos a 4 conclusões baseados nos muitos versículos bíblicos, não é? Que nós examinamos aqui. A primeira das conclusões foi que antes da conversão estávamos mortos no pecado. Lembram disso? A segunda, que entidades malignas influenciam o ser humano a pecar. Cada ponto desses é uma conclusão inequívoca, baseado em quê? Na palavra de Deus. Em vários versículos bíblicos, que eu mostrei ontem, que eu mostrei na semana passada aqui, e essa aula inclusive está na internet. A terceira conclusão: Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar da opressão maligna. Esta foi a missão do Senhor, destruir as obras do diabo, libertando o seu povo para que tenhamos vida eterna, o perdão e a vida eterna. E a quarta conclusão a que nós chegamos aqui: todos que não se convertem a Cristo já estão condenados. E nós explicamos que não estão condenados porque não são cristãos, não é por isso. Já estavam condenados. Cristo veio ao mundo para trazer exatamente a salvação das pessoas condenadas. E quem são essas pessoas? Todas. Paulo, o apóstolo, disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então a missão de Cristo é uma missão salvadora, não é uma missão de condenação. Ou seja, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e morrer sem se converter a Cristo, ela está perdida. Segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. E é por isso que os apóstolos e primeiros discípulos tinham um empenho missionário tão grande, tão forte, pela consciência disso, de que as pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador, que não se submetem a Cristo como Senhor, estão em rebeldia contra Deus, vivem segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e por causa disso, estão sim perdidas. E isso nos leva a uma conclusão geral, e que na realidade eu sei que todos vocês conhecem essa frase que nós vamos ver aqui agora, porque é bíblico, não é? E a conclusão é: as pessoas sem Cristo perecerão eternamente. Isso é gravíssimo, gravíssimo. As pessoas sem Cristo perecerão eternamente. No meio cristão existe uma dúvida, uma controvérsia em relação ao inferno, não é? Alguns, ou a maioria, entende que o inferno
é um lugar de sofrimento eterno, que nunca terá fim. Outras pessoas creem que o inferno é um lugar de um sofrimento que durará até que aquela alma seja totalmente consumida, como acontece com uma folha de papel que a gente lança no fogo. Durante um certo período de tempo, ela ainda está ali, você vê aquela folha queimando, daqui a pouco não resta mais nada. De uma forma ou de outra, quer você tenha um entendimento de inferno como um sofrimento eterno, ou como um sofrimento que vai durar até que a alma seja exterminada, de uma forma ou de outra há sofrimento. E de uma forma ou de outra não há saída. Não existe purgatório. Não existe saída. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Só que a igreja cristã, nós estamos adormecidos para isso. Para essa realidade que é dura, que é bíblica, que é fatal, que envolve as pessoas que nós amamos, e justamente porque nós vemos essas pessoas, muitas vezes vemos essas pessoas diariamente, pessoas com quem você convive, em casa, no trabalho, na vizinhança, e não fala de Cristo para elas. Por que você não fala de Cristo para o seu colega de trabalho, de escola, para o seu parente, para o seu vizinho? Eu me incluo nisso, irmãos. Nós todos estamos adormecidos. É como se nós não estivéssemos enxergando isso aqui, que as pessoas sem Cristo perecerão eternamente. Nós temos olhos, mas não estamos enxergando. E esta semana Deus me deu o privilégio de conhecer um homem que não tem a visão que nós temos física, um homem cego, fisicamente falando, mas que enxerga mais do que nós todos juntos. Eu o conheci numa providência de Deus, quando minha esposa e eu fomos levar um casal para a rodoviária, um casal que vocês ajudaram, nós todos, a comprar a passagem de volta para a terra deles. Fizemos o apelo aqui domingo passado e graças a Deus os irmãos corresponderam e nós conseguimos embarcá-los na terça, não foi isso? Na terça-feira, na rodoviária. E enquanto nós aguardávamos aquele casal entrar na plataforma, né, se aproximou de mim uma pessoa que me pediu que eu o ajudasse. Imediatamente eu vi que era um cego, não por causa da bengala, mas porque ele não usava um óculos escuro e os olhos dele, né, são todos brancos, né, não há a vista como a nossa, né? E claro, eu ajudei, e naquela conversa que nós tivemos, eu percebi, né, que ele era um cristão, e ele percebeu a mesma coisa em mim. Então ele se apresentou como missionário, e eu como pastor, e ali nós conversamos como se já nos conhecêssemos há anos, como se fôssemos amigos de longa data. Isso já aconteceu com alguém? Você conhecer alguém, né, começar a conversar e parece que você já conhece a pessoa há muito tempo, né? Foi assim que eu me senti com esse missionário. E fizemos uma amizade ali. Trocamos os nossos números de celular e temos mantido contato quase que todo dia, através do celular. Para minha sorte, dele também, providência de Deus, mais uma vez, a gente tem a mesma operadora, TIM, né? E a TIM Interurbano fala de graça. Então, e ele foi para Taubaté, né, para São Paulo. E na hora que nós íamos nos despedir, eu pedi que ele gravasse uma saudação para a igreja, para vocês, porque eu queria muito que vocês conhecessem ele. E eu já mostrei essa saudação hoje de manhã, no culto de domingo de manhã. Já mostrei no culto de quarta-feira, mas eu sei que há pessoas aqui que não viram ainda. E principalmente quem vai assistir esse vídeo pela internet, eu gostaria muito que visse também. E, amados, o que mais me toca é que esse homem que gravou essa saudação, ele vive o que ele vai dizer neste vídeo para nós. Ele vive. Antes, poucas horas antes de nós conversarmos,
Ele disse que havia reconciliado, sido instrumento de Deus para reconciliar com Cristo uma pessoa, né? Mais uma pessoa que estava desviada. E ele me disse que a vida dele é evangelizar. Ele anda pelo Brasil na direção que Deus dá para ele. Aonde o Espírito Santo de Deus manda, ele vai. Com quem o Espírito de Deus manda ele falar, ele fala. E ele mesmo disse: foi o Espírito Santo que mandou eu falar contigo. Quando eu ouvi a sua voz, o Espírito Santo disse: peça ajuda para esse homem, né? E foi aí que ele veio falar comigo. Então, ele mesmo disse que todo aquele que nasce de Deus é como o vento que sopra onde quer, e nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Todo aquele que nasce do Espírito é assim. É o que está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de João. E ele disse que a vida dele é assim. Aonde Deus manda ele ir, ele vai. E ele não perde a oportunidade de falar de Cristo. Todas as pessoas que ajudam ele a atravessar uma rua, a fazer alguma coisa, ele fala de Jesus. E com isso, em média, no mínimo, por dia, ele converte de 2 a 4 pessoas. No mínimo, todos os dias. Porque ele não deixa de falar de Cristo. E ele tem um alvo. O alvo dele pode parecer grande para nós, mas foi o alvo que o Espírito Santo colocou no coração dele. E eu creio que ele pode atingi-lo. Parece um alvo impossível. O alvo dele é 100 milhões de vidas para Cristo. Um homem simples, de roupas simples, sem nenhum bem material, apenas com uma mochila nas costas, que vocês vão conhecer agora. Missionário Reginaldo. Por favor. Aí, isso, pode colocar, por favor. A paz do Senhor, queridos irmãos. Meu nome é Reginaldo, sou missionário. Eu quero deixar uma pequena palavra para você. Está em Abacuque, capítulo 3, o versículo de número 2. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Eu quero resumidamente dizer a você que Deus te escolheu para ganhar almas para o reino de Deus. Hoje o Senhor já não tem mais os grandes evangelistas como John Wesley, John Luz, Martin Lutero. Deus não tem mais William Seymour, que foi o grande precursor, o homem pelo qual veio o avivamento para a nação brasileira. Porque diz a história que na Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos, Daniel Berg e Gonaving foram impactados através de um avivamento. Avivamento este vindo através de William Seymour, um homem negro acompanhado com um grupo de mulheres que na época, em 1906, nem podiam votar nos Estados Unidos da América. Isso prova o que está escrito em 1 Coríntios 1, 27. Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus, Ele te escolheu para ganhar almas para Jesus. Deus não tem mais Paulo, Deus não tem mais Pedro, o grande evangelista que bastou 2 pregações e a igreja já estava com quase 5.000 membros. Mas Deus tem a mim e tem a você. Deus tem você para avivar o Rio de Janeiro e que você possa levantar-se como um ganhador de almas e que você possa fazer aquilo que Deus determinou que façamos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Faça a sua parte, pregue Jesus, fale da palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando e eu te pergunto, se Ele voltar hoje, quantas almas você está levando com você para o reino de Deus? Coloque isso no seu coração e ganhe almas para Jesus. Você merece um aplauso, irmãos. Glória a Deus. É muito significativo que esse vídeo tenha sido gravado numa rodoviária, onde pessoas estão partindo, e todos os dias pessoas estão partindo. Será que elas estão partindo para a vida eterna ou para a morte eterna? Essa é a questão.
As pessoas sem Cristo perecerão eternamente. Foi a conclusão que nós chegamos na nossa aula passada. E eu dei a vocês um questionário. Pode passar, eu acredito que tem aí no... Isso. E a pergunta 6 e 7 do questionário, a resposta é livre, né? É uma resposta livre. A pergunta 6. Na sua opinião, não é na minha, é na de vocês. Na sua opinião, os cristãos de hoje rejeitam a verdade bíblica de que as pessoas sem Cristo perecerão eternamente? Sim ou não? Elas rejeitam? Volta, por favor, um quadro. As pessoas cristãs de hoje rejeitam essa verdade bíblica? Sim ou não? Que as pessoas sem Cristo perecerão eternamente. Então vamos lá. Se você respondeu, pode voltar, por favor. Se você respondeu que sim, o que você acha que tem feito os cristãos rejeitarem esta verdade? Né? Se você respondeu que sim, que as pessoas rejeitam essa verdade bíblica, o que tem feito os cristãos rejeitarem esta verdade? E se você respondeu que não, que os cristãos de hoje, nós, por exemplo, não rejeitamos a verdade bíblica de que as pessoas sem Cristo perecerão, se nós não rejeitamos, então, por que nós não evangelizamos como deveríamos? Vocês veem a situação? Não será porque estamos dormindo? É uma verdade bíblica. Se você crê na palavra de Deus, você crê no que, por exemplo, o apóstolo Pedro disse, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é somente em Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. E se nós acreditamos nisso, por que não evangelizamos? Como este homem que acabamos de ver aqui no vídeo. Por que nós não estamos motivados como ele está? A ponto de viver totalmente pela fé, sem saber como será o seu amanhã. Ele simplesmente fala de Jesus e deixa as coisas acontecerem. Uau! Olha, irmãos, eu não sabia que ainda existiam homens assim. Eu fiquei muito emocionado. Eu passei uma semana de muito quebrantamento, irmãos. Para mim foi uma emoção muito grande conhecer um homem assim. Eu agradeço muito, muito, muito a Deus. Agora, independente da sua resposta, né, se você acha que os cristãos de hoje rejeitam essa verdade, rejeitar essa afirmação bíblica significa o quê? Significa que os cristãos estão perdendo a fé na Bíblia como a palavra de Deus. Não estão mais lendo a Bíblia como palavra de Deus, mas talvez como um livro de filosofia, por exemplo. Então os crentes que rejeitam essa verdade bíblica, os crentes que acham que, como por exemplo, eu ouvi na rádio, né, no debate na rádio, ligaram perguntando, a maioria será mesmo perdida? E o debatedor respondeu que não, de forma alguma. A maioria será salva. No dia do juízo, teremos uma grande surpresa, segundo aquele debatedor, que disse que no dia do juízo, muitos que nós pensamos que estão perdidos, na verdade estão salvos, porque Deus é amor. Essa é a mentalidade de hoje em dia. Talvez o budista tenha salvação, talvez o hindu tenha salvação, talvez o islâmico tenha salvação, talvez o espírita tenha salvação, talvez o católico tenha salvação, talvez o evangélico tenha salvação. Quantos evangélicos perdidos, irmãos, que não se submetem a Cristo, apenas frequentam uma reunião evangélica. Agora, quem rejeita essa afirmação bíblica perdeu a fé na Bíblia como palavra de Deus. E quem não rejeita essa afirmação bíblica, quem realmente acredita que as pessoas sem Cristo perecerão e não evangeliza, tem perdido o amor ao próximo.
Então as duas coisas são graves, irmãos. Aliás, talvez a segunda seja ainda mais grave, não sei. Porque entre fé, esperança e amor, Paulo disse que o mais importante é o amor. Então nós acreditamos na palavra de Deus e vivemos como se não acreditássemos. Sabemos que os nossos parentes que nós amamos, que rejeitam a Cristo, perecerão. E não jejuamos pela salvação deles. E não falamos de Cristo para eles. Talvez você já tenha falado N vezes, e realmente o profeta não tem honra entre a sua parentela. O próprio Senhor Jesus não teve honra entre os seus familiares. Mas temos que fazer a nossa parte. E em relação aos nossos vizinhos, e colegas de trabalho, e colegas de escola, ou pessoas que a gente se depara na rua, que do nada começam a conversar com a gente, não é por acaso, irmãos. Não é por acaso. Alguém começou a conversar com você, fale de Jesus para essa pessoa. Amém? Fale. Faça uma simples pergunta. Esse missionário me disse que ele só faz a seguinte pergunta: você já conhece Jesus? Só isso. 4 palavras. Você já conhece Jesus? Só isso. É assim que ele começa a conversa. Talvez Deus te dê uma outra frase, não é? Mas enfim, por que nós não compartilhamos a nossa fé? O que tem levado os cristãos de hoje, do nosso tempo, a perder a fé nas Escrituras e também o amor ao próximo? O que é que tem nos influenciado? Porque eu me incluo nisso, irmãos. O que é que tem nos influenciado? Eu tenho uma suspeita, irmãos. Eu sei que muitos de vocês já responderam um questionário e já deram a opinião de vocês. Mas eu gostaria de dar a minha opinião aqui. E eu, na verdade, antes de assistir o vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu já tinha essa suspeita. Depois que eu assisti esse filme, eu fiquei muito mais convencido disso. E o filme ao qual eu me refiro, a maioria de vocês já assistiu, que é o filme A Jornada. Quantos já viram esse filme? Quantos? Vou fazer uma pergunta diferente. Quantos não viram o filme? Levanta a mão bem alto. Inacreditável, irmãos. Eu achei que todos aqui tivessem visto, com exceção de poucos, né? Não é um filme que passa na televisão, né? É um filme é evangélico. Mas eu já passei aqui na igreja acho que 3 vezes, né? Bom, esse filme, ele retrata, no início do filme, o final do século XIX, ano 1890. E um certo professor, Russell Carlyle, escreveu uma tese teológica, um professor de teologia, uma tese chamada A Mudança dos Tempos. E o livro dele está sendo analisado por um curso de teologia que irá dar o aval para que ele seja publicado, né, por um seminário. E ele está prestes a receber o aval da diretoria do seminário Grace Bible, até que o seu colega, Dr. Norris, levanta uma objeção. E nós vamos ver esse trecho aí do filme, ok? É um trecho do filme. O Dr. Anderson acredita que o que o Carlyle escreveu poderia ter um grande impacto sobre as gerações ainda por vir. Com uma máquina secreta do tempo, o Dr. Anderson, que era contra a publicação daquele livro, o Dr. Anderson envia o Dr. Carlyle há mais de 100 anos para o futuro, para os nossos dias. É a oportunidade única de ver em que a sua tese e crenças se tornarão. E o que era a tese dele? A tese dele era a seguinte: que não é preciso dizer o nome de Jesus, que basta ensinar a moralidade de Jesus. Não precisa dizer o nome, basta apenas dizer: não minta, não roube, não mate. E aquele outro professor que faltava o aval dele para o livro ser publicado, foi contra. Por quê? Porque ele tinha uma máquina do tempo e ele sabia que nos nossos dias isso estaria acontecendo. As pessoas estariam pregando uma moral totalmente desvinculada de Cristo e de Deus.
E o que isso ocasionaria ao mundo? Então vamos, por favor, ver esse trecho do filme. Não tem como não dar spoiler, quem não viu, né, vai... Mas o final do filme eu não vou contar aqui, mas esse trechinho é logo no início, tá bom? Pode colocar, por favor. Um dos temas do livro do Dr. Carlyle é o estímulo a proclamar os padrões morais ensinados por Jesus a todas as pessoas. E o que há de errado com a premissa? Eu vou citar a página 67. Mesmo que estejam afastadas de seu nome, e se as pessoas estiverem rejeitando a autoridade de Jesus Cristo em suas vidas, temos que ensinar a maneira de Cristo em prol do melhor interesse da sociedade. Os ensinamentos do Senhor são os melhores para todos. Os ensinamentos do Senhor são melhores para todos. Você não pode discordar desta declaração, Norris. Não, o que o Dr. Carlyle está dizendo é que podemos disseminar os padrões de Cristo afastados de seu nome. Eu acho que isso é fatal. Está dizendo que seria errado é dizer a um menino que não deve roubar? Se essa é toda a informação que transmitimos ao menino, sim, eu acho que seria. Ora, por favor, Norris. Sem a autoridade de Cristo, a humanidade fica à mercê de meramente comparar ideias. E a imoralidade se torna uma questão de opinião. Uma pessoa diz que é errado roubar, a outra diz que não é. Nenhum padrão é criado. Temos que dizer ao menino que o Senhor Jesus Cristo disse que não se deve roubar. Concordo que seria melhor. Mas nem sempre podemos mencionar o nome de Jesus, porque ele pode não ser bem recebido por aqueles que já foram ofendidos pela igreja ou são de outra religião. Mas Jesus é a autoridade que está por trás desses mandamentos e as pessoas precisam entender esse fato. Se retirarmos a autoridade dele, então não temos a base sobre a qual comandar. Entendemos o que está dizendo, mas você não acha que poderia ter levado esse pensamento ao extremo? É uma citação de fonte sem dar crédito à pessoa que a citou. Quando citamos Shakespeare, dizemos sempre Shakespeare disse isso. O mesmo deve ocorrer com a Escritura. Observe o Velho Testamento como exemplo. Com que frequência lemos que os profetas dizem assim falou o Senhor antes de falarem? Sim, no entanto, esses padrões morais ensinados universalmente beneficiariam o comportamento social. Senhoras e senhores, por favor, escutem. Satanás não é contra a boa moral. Ele se opõe a Jesus Cristo. Um homem pode ter uma boa moral a vida toda, mesmo assim os senhores sabem, e eu sei que ele irá para o inferno quando morrer. Todos precisamos de Jesus Cristo e o demônio sabe disso melhor do que nós. Doutor Anderson. O objetivo de Satanás é retirar o nome de Cristo de seus mandamentos. E quando fazemos isso, as pessoas se enganam achando que se viverem uma vida decente, receberão a aprovação de Deus e ganharão o céu. Podemos usar a moral para atrair as pessoas para o Senhor. Sim, mas a questão mais importante na cristandade é a autoridade de Cristo. E o demônio está atacando a autoridade dele, nos convencendo a ensinar apenas a moral. Olhem para as famílias. Estão enfraquecendo. Os registros demonstram que mais de 5% dos casamentos terminam em divórcio. Os jovens se tornam cada vez mais desrespeitosos. Pois eu acredito que esse seja o resultado direto da eliminação da autoridade de Jesus sobre os seus mandamentos. Norris. E no caso de dizer a esse menino para não roubar, se não dissermos a ele que o mandamento é do Senhor, eu preferia não dizer nada e deixá-lo roubar. Então talvez um dia ele sinta uma necessidade do Salvador. Com certeza não pode ter intuído tudo isso de uma declaração, Norris. Veja onde essa declaração leva, Russell. Acho que o Senhor a está conduzindo para seu próprio caminho. Senhores. Queriam continuar vendo, né? Bom, ontem nós passamos um filme aqui, todos gostaram e queriam mais um filme semana que vem. Se vocês quiserem, a gente passa esse filme aí, tá bom? É um filmaço. Na minha opinião, é o melhor filme que eu já vi na minha vida. O melhor de todos que eu já vi na minha vida. De todos. Eu estou incluindo aí Titanic, estou incluindo aí todos os filmes, né, de Hollywood também. Por incrível que pareça. Pelo ensinamento, irmãos. Pela urgência dessa mensagem, irmãos. Nós estamos sendo enganados. O maligno está nos enganando. E o meio pelo qual ele está nos enganando não é por um livro que foi escrito em 1890, mas é o que esse mesmo filme vai mostrar agora. Eu gostaria que você visse comigo mais um trechinho do filme. Desculpa mais uma vez por dar spoiler. O que nós vimos agora, esse trechinho que a gente viu agora, o primeiro trecho, esse primeiro trecho do filme, ele se passou em 1890, segundo a história do filme. Depois, aquele que não estava aceitando a repreensão do outro, entrou na máquina do tempo que esse outro tinha criado. Ele era um cientista também.
e viajou para os nossos dias. E nos nossos dias ele conheceu uma bibliotecária cristã, que era realmente temente a Deus. E fizeram uma certa amizade, e nesse segundo momento do filme, preste muita atenção no que ela dirá em relação a por que o mundo se tornou do jeito que ele está hoje. E a conversa começa quando o professor diz a ela que ele havia falado de Cristo dentro de uma sala de aula, e a professora mandou que ele não falasse nada da Bíblia, porque senão ela poderia perder o emprego. E ele estava chocado com isso, né? Então, preste bastante atenção nesse segundo trecho do filme. Nós vamos chegar a uma conclusão aqui, irmãos. Amém? Obrigado. E eu simplesmente mencionei a Bíblia. Eu não quis causar nada de mal, e a professora me informou que ela poderia perder o emprego. Pois é, a nossa nação não é mais construída sobre os princípios bíblicos estabelecidos pelos ancestrais. Não podemos mais estudar a Bíblia nas escolas públicas há anos. E não podemos mais orar lá desde a decisão do Supremo Tribunal em 1962. As crianças não podem mais orar na escola? É impensável. É que fazemos parte de uma sociedade que sua maioria vive sem Cristo e sem a palavra. Nossa. E o que é pior, as pessoas estão começando a confiar em sua própria bondade para obter a salvação. Como se não pudessem ganhar os céus como uma dádiva de Deus através de Cristo. É apenas o sinal dos tempos. Isso está errado. Na noite passada aconteceu algo bastante chocante. Eu assisti a um filme com um grupo da igreja e a pessoa na tela blasfemou contra o nome do Senhor. Infelizmente, isso acontece o tempo todo. Eu sei porque já trabalhei na indústria cinematográfica. Como aqueles que apareceram lá na tela? Como atriz, não. Era empresária de uma cadeia de cinemas. Eu ganhava bastante dinheiro e muitos benefícios. Mas eu me sentia mal por dentro. Vazia. E um dia, uma velha amiga foi ao escritório e conversamos e contei para ela como eu estava me sentindo. E ela me disse que sentia a mesma coisa antes de se tornar cristã. Que ela aceitou Cristo em sua vida e se comprometeu a segui-lo e que isso a deixou muito feliz. Ela também disse que a vida dela tinha um sentido verdadeiro após ter colocado Cristo nela. Havia uma coisa que eu queria. Uma paz, uma alegria. E então eu comecei a ler a Bíblia novamente. E lembrei de algumas histórias que li quando era criança na escola dominical. E eu sempre acreditei em Deus. Mas não fazia ideia de quem era Jesus Cristo e que Ele morreu pelos meus pecados. Que bom que Deus é paciente. Eu finalmente deixei que Jesus entrasse em meu coração e jamais voltei atrás. Então eu conheci um homem temente a Deus e me casei com ele e vim trabalhar nessa biblioteca há 18 anos. Meu marido e eu nunca pudemos ter filhos. Mas esse trabalho aqui tem sido um verdadeiro ministério para mim. Ele me proporciona tantas oportunidades de falar sobre Cristo. Bravo, senhora Ben. Bom, eu falei tudo isso porque quando se trata da indústria do cinema, eu já fiz parte dela e sei como é poderosa e influente para a sociedade. Creio que a diversão secular é uma das maiores ferramentas que Satanás usa para enganar pessoas. Ele desensibiliza as pessoas nisso. Crimes, violência, imoralidade sexual. O que pensar? O pecado se tornou lentamente aceitável para nós porque nós o vemos o tempo todo e isso não nos choca mais, entende? Por que essas coisas se tornaram permitidas? Eu acho que Satanás é mais esperto do que imaginamos. É bastante enganador. Quando a indústria do cinema começou nos anos 30, ela era bastante moralista. Havia um conselho de censura que regulamentava o que podia ou não podia ser apresentado na tela e os produtores de filme tinham cuidado com isso. E foi aí que as pessoas não se deram conta de que o demônio havia obtido sua maior vitória. Sua maior vitória? Como assim? Porque ele tirou o nome e a pessoa de Jesus Cristo totalmente dos filmes. A moral ficou presente durante um tempo, mas o nome do Senhor não. E à medida em que as pessoas se tornaram mais liberadas,
parecia haver cada vez menos convicção. Porque não havia absolutamente qualquer autoridade. Por isso as pessoas podem blasfemar contra o nome do Senhor e não pensam nisso. Como esses produtores de filmes podem fazer isso? Não entendem que foi o Senhor que os criou e que lhes deu cada sopro de vida? Olha, a Bíblia diz que temer a Deus é o início da sabedoria. Se as pessoas não reverenciam o nome do Senhor, o que mais podemos esperar? Vocês lembram que no primeiro trecho do filme foi dito que Satanás não se opõe à boa moral, ele se opõe a Cristo, não é? E hoje nós estamos enganados achando que uma pessoa é salva só porque ela é boazinha, porque ela faz caridade, porque ela não mente, porque ela não rouba. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmãos. A palavra de Deus diz claramente: pela graça sois salvos por meio da fé, e não de obras, para que ninguém se glorie. Antes, as boas obras foram preparadas por Deus para que andássemos nelas, não para que sejamos salvos por elas, para que andássemos nelas. Todo salvo pratica boas obras, mas nem todo aquele que pratica boas obras é salvo. Essa é a questão. Porque ainda que ele faça o bem, ele ainda é escravo do mal. E ele sabe disso. No fundo, ele sabe disso. E nós estamos sendo influenciados por aquilo que nesse segundo trecho do filme foi dito claramente: a indústria do cinema. Nós estamos sendo influenciados por filmes, desenhos animados, documentários, programas de auditório. Há 5 anos atrás, eu escrevi um texto no meu blog chamado Tudo Está Bem Sem Deus. Eu escrevi esse texto em 2011, ele está lá no meu blog. E eu gostaria de fazer uma leitura para vocês, rápida, do que eu escrevi. O título é esse: Tudo Está Bem Sem Deus. Parece uma contradição um pastor escrever um artigo com esse título, que tudo está bem sem Deus. Que negócio é esse? Mas é exatamente essa mensagem que a gente recebe todos os dias. Preste atenção: tudo está bem sem Deus. O título do presente artigo espanta você, pois não deveria. Diariamente recebemos esta mesma mensagem de que tudo está bem sem Deus, seja por meio de filmes, novelas, programas de televisão ou mesmo pela internet. A mídia sempre procura nos distrair, mostrando pessoas que, apesar de totalmente alienadas de Deus, terminam muito bem e felizes sem Ele. É o que ocorre, por exemplo, no filme O Náufrago. Alguém aqui não assistiu o filme O Náufrago? Alguém não assistiu? Poucas pessoas não assistiram. Mas não vamos passar ele aqui não, tá? É o que ocorre, por exemplo, no filme O Náufrago, protagonizado por Tom Hanks. Particularmente, esse é o ator norte-americano que mais gosto. E esse filme, um dos 10 que mais assisto. E acredito que muitos outros concordam comigo. No entanto, isso não deve nos impedir de enxergar a mensagem sutil que há por trás dessa história, e que serve muito bem como exemplo máximo para todas as outras. Respeitando leitores que ainda não tenham assistido O Náufrago, evitarei contar o final da história. Sendo assim, quero apenas limitar-me ao fato de que Tom Hanks, perdido numa ilha deserta, prefere conversar com uma bola de futebol. Eu não sei se é de futebol aquela bola ou de vôlei. É de vôlei, tá ok. Eu coloquei de futebol, né? Blog de brasileiro, né? Do que falar com Deus em oração. E isso, apesar de incrível, para não dizer impossível, é aceito por todos como algo absolutamente normal. Não, isso não é normal. Ninguém precisa estar numa ilha deserta para pensar em Deus ou orar. Mas, se alguém estiver nessa situação, é óbvio que pensará no Criador. E ainda que não tenha religião alguma, pedirá o socorro do alto. Mas isso não acontece em momento algum desse ou de qualquer outro filme. Não é verdade, irmãos?
Você não encontra nos filmes de Hollywood ninguém buscando a Deus, ninguém lembrando. Deus está ausente, totalmente ausente. A verdade é que Deus é completamente descartado de todos os filmes, novelas e seriados que passam na TV. Ninguém ora, ninguém vai à igreja, ninguém se preocupa com a salvação. Porém, quando raramente surge um personagem fazendo alguma dessas coisas, é para expô-lo ao ridículo. Não é assim? Tudo está bem sem Deus. É a mensagem que seriados nacionais e internacionais transmitem diariamente para milhões de telespectadores. Seriados como A Grande Família ou Eu, a Patroa e as Crianças, que divertem a todos nós, retratam conflitos familiares que são resolvidos absolutamente sem qualquer menção a Deus ou a religião alguma. E quanto às novelas? Todas terminam agradando ao público, mas o final feliz acontece após meses de uma história na qual dezenas de personagens vivem totalmente esquecidas de Deus. E o mais assustador é que quase ninguém se dá conta disso. Estaríamos todos nós entorpecidos? É assustador pensar nisso. Passamos horas por semana recebendo a mensagem de que não precisamos de Deus para viver, e ninguém percebe. Seria essa a causa de nossa sociedade estar vivendo tão egoisticamente, como se Deus não existisse? Seria uma hipnose coletiva? Tudo está bem sem Deus, tudo está bem sem Deus, tudo está bem sem Deus. Cada filme que assistimos, cada novela que nos entretém, cada seriado e até desenhos animados que distraem nossas crianças, todas essas e outras programações eliminam Deus completamente de suas histórias. Acredito ser essa também a causa de tantos crentes frios e indiferentes para com as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ora, os mesmos evangélicos que têm enorme preconceito contra a música secular, são os que assistem com gosto a todos os melhores filmes de Hollywood. E alguns ainda não perdem por nada o capítulo da sua novela. Sendo assim, como esperar que 1 ou 2 horas de pregação semanal possa gerar avivamento genuíno, se passamos dezenas de horas por semana gelando o nosso coração diante de uma tela de TV ou de computador? Compreendem? E as telas estão cada vez mais sedutoras, com imagens em altíssima resolução e em até 3 dimensões. Como se proteger disso? Com toda essa tecnologia cada dia mais atraente, torna-se ainda mais difícil despertar as pessoas dessa hipnose. Isso parece loucura para você? Não lhe parece grave que filmes, novelas, seriados e desenhos eliminem Deus por completo de suas histórias? Se você não consegue ver nada de errado nisso, talvez seja porque o seu discernimento também já esteja entorpecido. Talvez porque você passe horas demais diante de uma tela de TV ou de um computador. Talvez porque você seja mais uma vítima dessa mídia que sussurra dia e noite em nossas mentes uma só mensagem: tudo está bem sem Deus. Eu não somente tenho uma suspeita, irmãos, eu tenho uma certeza de que esse é o maior problema da igreja. Nós passamos 2 horas ouvindo uma pregação durante a semana, 1 hora no domingo, 1 hora na quarta-feira. Isso quando nós estamos ouvindo 2 vezes na semana, não é? Mas e quantas horas a gente passa vendo filmes, séries, novelas, desenhos animados? E todas essas histórias que assistimos, elas estão sutilmente dizendo que podemos ser felizes sem Deus. Aonde isso nos tem levado?
Há uma frieza espiritual assustadora, irmãos. Irmãos, eu estou assustado, irmãos. Eu realmente acredito que eu sou uma testemunha dos últimos dias. Nessa época, que é a época, sem dúvida alguma, final da história humana sobre a terra, na época em que nós mais deveríamos congregar, estar juntos, buscando a Deus, é justamente a época em que nós estamos mais distraídos, sendo hipnotizados, influenciados por uma mídia feita por Satanás, por pessoas sem Cristo. Os autores desses filmes, novelas, seriados, não são cristãos. Você entende isso? Por que é que nós nos alimentamos dessas coisas, irmãos? Eu não vejo mais. Ah, pastor, o senhor está ficando fanático. Pense o que quiser, eu estou protegendo o meu coração. A palavra de Deus diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. Eu não quero me contaminar. Eu não quero mais sentir o constrangimento de estar vendo um filme e no meio daquele filme, de uma hora para outra, a mulher vai tirar a blusa. E o filme é para 14 anos de idade. Filmes para 14 anos eu já não posso mais ver, irmãos. Você está entendendo? Se no filme aparece só o seio da mulher, classificação 14 anos. Não posso mais ver. Antigamente era 18, agora é 14. Está entendendo como é que as coisas estão? É um constrangimento, irmãos. Outro dia o meu filho recebeu uma amiga em casa, foram ver um filme, eu falei: peraí, você está vendo o Efeito Borboleta 1 ou 2? E ele falou: ah pai, é o 2, o 1 não tem no Netflix. Eu falei: então não veja. Porque eu fui querer assistir o 2 achando que era tão bom quanto o primeiro, de uma hora para outra uma cena de mulher pelada. Parei de ver. Ah pastor, o senhor não gosta de mulher não? Eu gosto da minha esposa, dela. Amo a minha esposa. Eu não quero contaminar o meu coração com outras mulheres. Estão entendendo? Será que nós estamos tomando cuidado com isso? Isso é muito sério, irmãos. E para fechar, nesses 5 minutos finais, nós vamos ver mais 5 minutos desse filme. E em seguida nós vamos orar. Amém? Na próxima aula, nós vamos tratar de um assunto muito importante, com vários versículos da Bíblia. Eu vou ver se a gente faz assim, numa aula, né, a gente passa vídeos e na outra a gente fica mais na palavra, passando também um vídeo ou outro, mas analisando mais versículos bíblicos. E nós vamos tratar sobre a igreja. O que é a igreja? Qual é o meu papel na igreja? A igreja é uma instituição? Eu sou a igreja? Vamos falar sobre igreja na próxima aula, se Deus assim nos permitir, amém? E esse trecho final do filme, não é o final do filme ainda, tá, irmãos? Mas é mais um trecho do filme, é muito importante. Ele justamente mostra o espanto de um cristão do século XIX nos nossos dias. Porque aquilo que eu estou falando aqui, se você acha que é fanatismo, saiba que nenhum cristão do século XIX para trás pensaria o mesmo. Muito menos apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, quanto mais o Senhor Jesus Cristo. Então prestem muita atenção, por favor, amém? E recebam essa palavra como uma pregação para vocês, em nome de Jesus. Nós vivemos os dias finais, irmãos. Por isso, por favor, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Russell Carlyle. Seja bem-vindo. Obrigado, senhor pastor. E boa noite. Devo admitir que eu fiquei bastante surpreso quando o pastor me pediu para falar com os senhores. Eu não tenho certeza porque eu, em especial, fui escolhido para essa ocasião, mas encaro isso como uma oportunidade de Nosso Senhor para poder compartilhar com os senhores algumas questões que vêm atormentando o meu coração. Amigos,
eu tive afastado por um bom tempo. Um longo tempo. Seria franco dizer que eu tenho vivido no que poderíamos chamar de uma outra cultura. Uma cultura bem mais simples do que a tenho observado aqui. Isso não quer dizer que não tenhamos problemas de onde venho. Temos sim. Sabemos que as pessoas nascem com uma natureza pecadora e todos nós, como ovelhas fora do rebanho, nos afastamos do Senhor nosso Deus. Amém. No entanto, gostaria de dizer que o estilo de vida que eu tenho observado aqui, nesses últimos dias, tem sido, no mínimo, estarrecedor. No 3º capítulo da 2ª carta de Paulo para Timóteo, Paulo nos avisa sobre os últimos dias. Nos versículos de 1 a 5, a Escritura diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, orgulhosos, sem afeto uns pelos outros, mal agradecidos, profanos, amantes do prazer mais do que amantes de Deus. E a lista prossegue. Pelo que eu vi, o estado dessa sociedade atual me lembra os dias de Noé, pouco antes da entrada na arca. E também muito de Sodoma e Gomorra. O pecado parece estar flagrante e tão evidente agora como era naquela época. Certamente esses devem ser os últimos dias a que Paulo se refere. E a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está iminente. Por favor, não me interpretem mal, amigos. Eu não estou me colocando em uma posição moral mais elevada do que qualquer um aqui. Eu também falhei junto ao Senhor de muitas maneiras. Na verdade, me sinto parcialmente culpado. Nesses últimos dias, eu me dei conta de como estive errado em pensar que poderíamos reformar a sociedade através dos ensinamentos do Senhor. Sem o Senhor dos ensinamentos. O Senhor Deus, que criou todas as coisas, parece ter sido eliminado de nossas escolas, do governo, dos negócios. É atacado nas artes e em sua diversão. E através dessas impressionantes invenções do rádio, da televisão, do cinema, o demônio conseguiu instalar pensamentos e ideias pecaminosas e alternativas nas mentes das pessoas, de tal forma que Jesus Cristo e o que Ele foi, e o que Ele defende, e o que Ele é, se perdeu. Se perdeu. Meus amigos, eu os incito com veemência, como eu mesmo fiz na semana passada, a repensar sua relação com Deus através de Cristo. Por favor, sejam claros de que os senhores realmente se submeteram a Jesus e o receberam em suas vidas como seu Senhor e Salvador pessoal. Sabemos que Jesus não salvará nenhum homem que Ele não possa comandar. E se os senhores estão fazendo um jogo de fingimento junto ao Senhor esta noite, se sabem que lá no fundo de seus corações não se submeteram verdadeiramente a Ele, ou se não têm certeza de sua posição junto a Cristo, agora é o momento de se redimir junto a Deus e se entregar a Cristo, que morreu por nossos pecados para salvar nossas vidas do sofrimento eterno que virá. O julgamento final virá sobre a humanidade e aqueles que não se colocarem ao lado de Cristo. Vamos aproveitar esse momento para renovar nosso propósito e nosso compromisso, ser um povo que irá viver por Cristo e que dirá aos nossos semelhantes sobre seu ato de amor eterno. Eu peço desculpas por falar de uma forma tão veemente esta noite. Mas são coisas que estão no meu coração e que temo que permanecerão por um longo tempo. A verdade é que todos nós viveremos eternamente. E passaremos a eternidade quer na presença de nosso Senhor, ou em um lugar sombrio que a Bíblia chama de lago de fogo. Se não o fizeram, por favor, entregue suas vidas a Jesus Cristo agora. Sua eternidade dependerá disso. Acho que falei bastante. Pastor. Bem, obrigado ao Sr. Dr. Carlyle. Tenho certeza que guardaremos o que o Senhor nos disse em nossos corações. Muito bem, agora enquanto os homens se preparam para passar o material de voto, vamos ficar de pé e cantar o próximo hino do nosso programa. Vamos louvar ao Senhor então. Amazing grace.
É assim que está a igreja, irmãos, dormindo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai, eu rogo a Ti, ó Deus, que assim como o Senhor me despertou, Pai, e tem despertado a outros irmãos em Cristo, que o Senhor venha despertar toda a sua igreja, Pai. E que não estejamos apenas, ó Deus, apercebidos do que está acontecendo, mas que estejamos tomando posição, Pai. Que estejamos nos arrependendo, Senhor, de termos negligenciado, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, em relação àqueles que não Te conhecem. Vivendo com pessoas que ainda não se renderam a Ti, como se elas estivessem bem, quando na realidade elas estão perdidas, precisando de arrependimento e salvação, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu rogo a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, Pai. Que o Senhor venha, Pai querido, completar, ó Deus, essa obra na vida de cada um, Pai. Desperta, Pai amado, todos aqui, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, mais e mais, ó Deus. Porque aquele que despertou não é apenas aquele que conhece a verdade, mas aquele que age segundo essa verdade, Pai. Então, Senhor, que isso se reflita nas nossas atitudes, Pai. Para a glória do Teu nome, ó Deus. Pai, eu entrego cada um em Tuas mãos, Pai. E me coloco em Tuas mãos, Senhor. Tu és o oleiro, Pai. E nós nos colocamos como barro nas mãos do oleiro, Pai. Molda-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade, Pai. E faça-nos, ó Deus, vasos para a honra, ó Deus, na Tua casa, Senhor. Para a glória do Teu nome. Que nós não sejamos um escândalo para o Evangelho, mas que sejamos testemunhas fiéis de Cristo Jesus, do que o Senhor fez na nossa vida e do que o Senhor pode fazer na vida de tantas pessoas por nosso intermédio, Pai. Para a glória do Teu nome, Pai, nós assim oramos. Desperta-nos, Pai, antes da Tua vinda. Desperta-nos e salva-nos, Pai, para a Tua glória, e ajuda-nos a salvar tantos quanto pudermos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. E todos digam amém e graças a Deus.